Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o professor José Vieira, da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. Ele que é um dos coordenadores da expedição científica do Baixo São Francisco, que foi concluída esta sexta edição em 30 de novembro deste ano. Professor, é um prazer tê-lo novamente aqui no programa e eu inicio a nossa conversa fazendo a seguinte pergunta: quantos municípios foram inseridos nesta sexta edição e qual a avaliação que o senhor faz, ainda que não seja oficial, que está sendo feita, desta jornada que foi essa expedição do Baixo São Francisco? Primeiramente, obrigado pelo convite e é um prazer sempre estar aqui com você e nessa casa. Dessa sexta edição foram 8 municípios, 7 alagoanos e 1 sergipano. Eram para ser 10, mas no correr da programação, do planejamento, ficaram em 8 municípios. A sexta edição foi a maior de todas até agora. Trabalhamos com 120 pessoas, então é um público bem grande envolvido com a expedição. Com 35 áreas de pesquisa, com toda a integração com os municípios, com as prefeituras, com a população muito intensamente, novos parceiros que chegaram esse ano na expedição e isso trouxe um up, vamos dizer assim, de informações, de atividades, de material, informações que até então os municípios de maneira geral só vão obter em 2024, os municípios que receberam a expedição já receberam esse ano, como por exemplo os dados do IBGE. Pois é, o fato de termos o IBGE dá uma, digamos assim, um up, como o senhor falou, para todo o trabalho que está sendo feito pela expedição científica. O banco de dados que o IBGE trouxe, o banco de informações, ele é muito pertinente aos trabalhos das diferentes áreas de trabalho da expedição. Então, de casa as informações de diferentes áreas, com esse levantamento já feito pelo IBGE com base no censo de 2022. O IBGE que veio com várias atividades, quebrando paradigmas, inclusive do próprio IBGE nacional, que estava muito, vamos dizer assim, receoso em fazer as atividades de expedição com medo de alguma coisa dar errado, mas muito pelo contrário. O que poderia dar errado, professor? Por exemplo, porque você tem atividades que eram feitas online e agora foram feitas offline. Então foi um sucesso tremendo, tanto que a nível nacional eles estão radiantes com o resultado da expedição. Como o senhor pode exemplificar na prática o que aconteceu a partir desses dados do IBGE? Teve uma palestra com gestores no dia 27 de novembro, ocorreu na Codevasf em Penedo, então eles foram com gestores municipais. Além disso, teve atividade do IBGE na área de educação ambiental, do qual a gente trabalhou com 8 instituições diferentes. O IBGE foi uma delas, com o IBGE Educa, que foi feito offline. Aí o grande diferencial, o grande retorno que o IBGE teve, porque conseguiu atingir um público que até então você só faria isso de forma online. E durante a expedição, a gente fez a primeira feira de ciências, vamos dizer assim, e esse trabalho de IBGE foi um sucesso, para eles foi estrondoso, para a gente também, porque a gente teve esse retorno da população diretamente do campo. Pois é, a instituição, o senhor falou em educação ambiental. Esse trabalho, como ele é realizado na prática e se ele é feito inicialmente com crianças, que é a base da consciência, sobre a importância da preservação? Pronto. Na expedição a gente tem 3 eixos principais. Tem um eixo que é o hidroambiental, que envolve toda a parte de qualidade de água, mata ciliar e da parte de peixe e tudo. Tem a parte socioeconômica e saúde humana. E tem a parte de educação ambiental, que é um programa que a gente está trabalhando, onde envolve muitas instituições. Por exemplo, desse ano a gente teve uma visita nessa feira e a participação direta de 60 escolas, praticamente, 3.000 alunos. E o público que a gente está focando depois de 6 edições é um público onde essas sementezinhas que se colocam da educação ambiental, da conscientização, é um público que vai de 5, 6 anos a 12 anos. Então, quando você observa, que você vê imagem presencial, então é encantador você ver que a gente precisa fazer alguma coisa que seja voltado para as gerações futuras. Pois é. Que as gerações futuras estão chegando e elas estão chegando com vontade de aprender, com vontade de conhecer, de participar.
e se envolver, e quando se envolve, a gente vê o resultado. De abrir um celular, que agora é geral, não é? O uso de celular, até pelos crianças e adolescentes, que tenham um objetivo maior, que não seja apenas aquelas brincadeiras, né? Mas na educação ambiental a gente viu que o celular ele fica à parte. Quando você faz uma atividade de educação ambiental, que ele vai para o mundo do conhecimento, do descobrimento, da curiosidade, sai do virtual, vem para o presencial, vem para o físico, o envolvimento é absurdamente grande. E esse retorno, a gente não pode assim, perder essas informações, porque elas são informações que são definidoras, norteadoras de políticas públicas. Então, o que está se pensando no mundo digital para a sala de aula, muitas vezes está faltando um suporte básico, por exemplo, uma climatização de uma sala, onde a temperatura de uma sala de aula com 38 graus é impossível o aluno aprender. Certamente. Né? E aí a gente vê que o físico, como um todo, ele precisa ser trabalhado. Né? Ele é mais lúdico, ele desenvolve motora e psicologicamente o aluno, mentalmente. Esse é o diferencial. Pois é, percebe-se que uma criança, que o mundo dela é lúdico, ela jamais vai optar por um celular se ela tiver outras crianças naquelas brincadeiras que são naturais da infância, né? O bom da gente ter essa expedição, da parte da Feira de Ciências que a gente montou para esses 8 municípios, é que teve o envolvimento das escolas. Teve município que aproveitou, participou, tem outros que nem tanto, mas teve pelo menos 2 exemplos clássicos, 3 exemplos clássicos de 3 municípios, que ele envolveu todas as escolas a partir da iniciativa de uma professora, sem nenhum recurso, praticamente só apoio de transporte do município. E são ideias que a gente vê que uma criança de 8 anos, uma criança de 5 anos, uma criança de 11 anos, simplesmente em 3 condições distintas deram show, simplesmente com aquilo que fizeram, com os trabalhos que montaram, com a forma de explicar. A gente tem vídeos, tem imagens dessas pessoas, e inclusive saiu até reportagem de TV, página da universidade e tudo, da própria expedição. E na TV, em programas de âmbito nacional. De âmbito nacional. Pois então, na Globo News, por exemplo. Então, quando a gente vê essa desenvoltura, vamos dizer, o Estado está perdendo, o país está perdendo. Por quê? Porque ele está deixando de apoiar ou dar o suporte necessário, mínimo, para que essas escolas elas possam ter a condição mínima de desenvolver esse aluno. São potenciais incríveis que, infelizmente, estão sendo perdidos. Pois é, eu pesquisando sobre essa atividade, vi que há contadores de histórias envolvendo as crianças da forma mais lúdica possível, né? Isso é um resgate importantíssimo, não, professor? Isso. O contador de história, ele é de Petrolina, né? Ele veio, o Will, foi a convite do Emerson que ele veio. No primeiro momento ficou meio assim, sem saber o que fazer, mas aí o que aconteceu? Qual foi a percepção dele? É que no bairro de São Francisco, as lendas do Rio, a parte cultural do Rio, ela se perdeu. Hoje a gente não vê as pessoas cultivando as lendas do Rio, por exemplo. E ele trouxe essa contação de história e encantou a todos. A crianças e adultos que estiveram presentes nessas contações de história dele. Então foi bem interessante e mostra que a parte cultural, de uma maneira geral, dos nossos territórios, ela está sendo abandonada. Ou seja, em função de vários meios hoje que você tem na parte digital, o que é tradicional nosso está sendo deixado de lado. Infelizmente. Infelizmente. Professor, e na área da saúde, a saúde dos ribeirinhos do São Francisco, qual foi a contribuição mais efetiva dessa expedição científica? Durante esses 10 dias foram atendidos 450 pacientes de forma direta, 5.000 exames, de diferentes áreas, né, como saúde bucal, doenças transmissíveis, o IST, o DSTs. Desse resultado todo, o que é que a gente tem? Câncer bucal, por exemplo, de 150 pessoas atendidas, você tem cerca de 20% delas com câncer já estabelecido. Na região? Na região. Então, você vê que é um índice alto de 20% das pessoas com câncer bucal, onde um serviço local de saúde bucal, odontológica dos municípios poderia estar acompanhando isso, detectando isso e dando uma qualidade de vida a esses pacientes que pudessem... Professor, isso requer digamos, um estudo para saber as causas, o que tem a ver com essa alta incidência, né? Na região.
No primeiro momento foi feito esse levantamento no sentido de identificar a existência. E como há essa existência, né, os profissionais, os pesquisadores que participaram, eles estão vendo esses dados inicialmente, para ver se tem alguma correlação com a parte de alimentação ou a parte de hábitos tradicionais das pessoas no dia a dia. Higienização. Higienização. Mas o fato é que os municípios eles precisam se cercar dessas equipes de saúde, independente de qual escala for, de profissionais que tenham essa habilidade para poder fazer essa detecção. Uhum. E na expedição, né, na parte de saúde bucal, pelo menos na parte infantil, em um município especificamente foi encontrado a questão de fluorose, que é onde você tem a questão do problema com a qualidade de água que provoca alteração do dente da criança. Uhum. Então, é um problema que foi identificado, que já foi... Né, que tipo o senhor saberia dizer? É fluorose, que é o excesso de flúor na água, e aí você tem um branqueamento do dente, por exemplo, que aí tem um problema que precisa ser corrigido o quanto antes. Né? E aí depende da companhia de distribuição de água, né, onde essa água captada ela está com algum problema. Então, são coisas ou problemas, ou situações que foram identificadas ao longo das expedições, e agora também é recorrente, na 6ª edição, que já é encaminhado de imediato ao município, e o município precisa tomar essas providências para poder corrigir isso. Pois bem, a participação da expedição também na investigação de alguns problemas na área rural, na agricultura, também aponta dados sobre essa questão? Na agricultura, de maneira geral, o que é que a gente tem percebido? Né? Mais em relação à quantidade de resíduos que, porventura, possam chegar até as águas do rio. O excesso de uso de defensivos agrícolas, herbicida, fungicida, nematicida, inseticida, de maneira geral, que eles são lançados em uma quantidade excessiva, que muitas vezes por falta de um receituário agronômico ou falta de um acompanhamento técnico mais sério, onde esses excessos, né, com chuvas, com as enxurradas, com água de drenagem, elas acabam chegando no rio. E esses percentuais ou esses taxas, teores que são encontrados nas águas do rio estão assustando de alguma forma, porque está chegando a níveis que são preocupantes. E aí foi feita essa análise hoje da parte de efluentes, né, dessa edição agora da expedição. Em 50 amostras, em todas elas você está encontrando esses valores relativamente altos. E o que é que recomenda a expedição aos municípios que têm utilizado de uma forma mais elevada esses agrotóxicos? Olha, é uma cadeia que ela precisa ser uma política de Estado, né? Uma política a nível federal, que passa por um nível estadual, que passa por um nível municipal. Porque o Brasil é um dos países que mais leis ambientais existem, tá certo? De controle de tudo no mundo. E essas leis, elas não são postas em prática, elas são aprovadas, muitas vezes não são regulamentadas, mas existem. Viram letra morta, né? Letra morta. E aí, quando você analisa esse contexto, dentro dos municípios, falta o quê? Falta gente preparada tecnicamente para poder exercer isso e fazer esse papel. Então, as gestões municipais, de uma certa maneira, o que a gente tem percebido existe um gestor, mas a parte técnica está deixando a desejar, de alguma forma, por falta de pessoal ou por falta de gente qualificada também. Porque a expedição ela vai no sentido de chegar, você chega com 70 pesquisadores esse ano, por exemplo, do qual você pode dar um suporte para a elaboração de um projeto, dar uma orientação, induzir o desenvolvimento de algum projeto, ou de grandes projetos, ou de pequenos projetos. E, nesse contexto, os municípios estão deixando de aproveitar. Né? Por quê? Porque muitas vezes, né, professor? Porque é uma oportunidade, eu diria, única que se coloca para fazer uma expedição científica à disposição para consulta, para fazer algum tipo de convênio, né, para realizar algo de benéfico para a população. Aos municípios a gente já deu, através da universidade, a oportunidade de fazer um convênio técnico, um termo de cooperação técnica da universidade com os municípios. E poucos deles têm esse mostrado interesse. Às vezes não é nem mostrado interesse. Tem esse know-how, vamos dizer assim, técnico para poder aproveitar o que a universidade tem a oferecer. Entendi. Né? Por quê? Porque quando você pega esse contexto das administrações, o mundo da administração pública, de maneira geral, né, na parte municipal, vai muito daquilo que você conhece, pode exercer e fazer. Se você conhece pouco, você vai fazer o pouco que sabe. Então, quando a gente fala, por exemplo, de educação, que desse ano a gente procurou estabelecer para o município uma escola que fosse base.
quando você vai ouvir de um secretário de educação que disse que não vai melhorar uma escola para ser modelo, porque se fizer uma, as outras vão querer também, aí você vê o nível de formação, de concepção que a pessoa que é tem. uma educação pública de qualidade, né? E aí, quando você vê, muitas vezes ele prefere ter uma ação que seja comprar alguma coisa, sortear para atrair os alunos, do que simplesmente melhorar a qualidade das escolas, a infraestrutura, investir nos professores, e aí melhorar a educação sem ser de uma forma artificial. Pois é pensar que não só a educação, qualquer setor da área pública, tudo é investimento, pode ser investimento, não perda, né? Esse é um referencial que a gente tem também, porque quando você investe em educação, não é um gasto, é um investimento, ele tem um retorno. Só que ele não é um retorno de imediato como o voto que o político espera. Ele é um retorno que vem a médio e longo prazo, onde você tem um desenvolvimento de uma população, um melhoramento em termos de aspectos gerais da sociedade. Você tem um ganho cultural grande, porque isso vem atrelando conhecimento às gerações futuras. Você tem a disseminação de novas evoluções, seja tecnológica, de conhecimento, de desenvolvimento de gestão. Na saúde reduz até a quantidade de doenças, né? Pelo Sim. conhecimento sobre os cuidados que a população passa a ter através do conhecimento. Sim. Professor, nós vamos chamar agora nosso primeiro intervalo. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Até já. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor José Vieira da UFAL, ele que é também um dos coordenadores da expedição científica do Baixo São Francisco, que está na sua 6ª edição. Professor, nos fale sobre um projeto desta 6ª edição também, que envolveu o município de São Brás, que pode ser uma referência internacional. Como é que é? Esse é um projeto que ele foi idealizado a partir de 2021. Né? Em 2020, a gente fez uma primeira visita a São Brás, e era uma demanda de São Brás de fazer o desassoreamento de um canal, de um braço do rio que passava lá antes, e aí depois aterrou, pela redução de vazão, essa água não passava mais. E quando a gente esteve presente lá no canal, conhecendo, a gente viu que é um canal que cerca de 4 quilômetros, e esse canal ele permite... 4 quilômetros? 4 quilômetros desse canal, que é um braço do rio, e ele permite o desenvolvimento de um projeto, né, a idealização de um projeto, do qual a Codevasf já comprou a ideia, a Codevasf Nacional já comprou a ideia, de fazer um sistema de dique. Esse sistema de dique, ele seria um dique, que é equivalente ao que você tem de... Você aumenta a vazão, tem a barreira física desse dique, que seriam as comportas, e aí você retém essa água durante 6 meses e você faz, por exemplo, a levinagem. Dessa levinagem você vai reintroduzir espécies que estão desaparecidas do Baixo São Francisco. Então aí você tem algo em torno de 6 milhões, 8 milhões de alevinos que poderiam ser inseridos a cada 6 meses. E aí você faz um novo programa de cheias controladas, claro. E dentro desse projeto você teria, além da reinserção das espécies, você teria a questão ambiental, o saneamento total da cidade, teria um programa de desenvolvimento da parte de turismo do bairro São Francisco, que seria uma parte induzida. Então, nesse dique, ele seria dividido em 3 compartimentos básicos, além da recuperação da parte de lagoas marginais. Então, é um projeto que ele tem uma grande envergadura, tem um grande custo? Tem, mas o retorno dele é absolutamente maior do que o investimento que seria feito. Pois é, eu pesquisei aqui, foi reintroduzida a espécie, né, no rio? Simbolicamente a gente faz isso ao longo da expedição com 120, 150 mil alevinos. Então de espécies em extinção, com risco de extinção. Que estão né? desaparecendo do Baixo São Francisco.
Mas só essa quantidade para a dimensão de 240 quilômetros é muito pouco. Por quê? Porque o alevínico ainda é pequeno e ele não tem uma chance muito grande de sobrevivência, porque você tem predadores naturais, como o caso da pirambeba e outros peixes que estão no rio, que tem um baixo valor comercial. Então, qual é o grande problema do rio hoje, do Rio São Francisco, do Baixo São Francisco, praticamente, e qual a importância desse projeto que a gente levantou sobre São Brás? Porque hoje você tem 50%, 60%, 70% do que é pescado é de pirambeba, que não tem valor comercial. Então, como é que você vai para uma atividade onde 70% do seu investimento ele é perdido, não tem valor? Então, hoje o pescador, e foi até um levantamento já feito e identificado pela Marinha, que participou dessa edição da expedição agora também, com a parte de arqueação de barcos e a parte de educação ambiental, é que o pescador está deixando de ser pescador para ser barqueiro de turismo. Ou seja, muda completamente a cultura, desvirtua completamente a cultura local, em função de quê? Em função da redução do peixe. Então, um projeto desse, como de São Brás, ele é importante para você ter essa E pode ter também reintrodução. a introdução de outros peixes, né? Não, geralmente a proposta é você trabalhar em cima de espécies nativas, porque se você inserir outros peixes, você vai provocar um desequilíbrio ambiental. E aí o problema é maior, porque você tem naturalmente, por exemplo, a criação de tilápia em cativeiro, e essa tilápia tem escape, tem fugas. E aí você encontra o tilápia hoje no rio também, só que essa tilápia, não, assim, tem um valor comercial, tem, mas dentro do contexto do rio, do manejo do rio, ele não é bem-vindo. Professor, sobre o acompanhamento do Ministério Público Federal a essas ações, eu observo que o Ministério Público tem incentivado e reconhecido a importância dessa expedição científica. Esse ano a gente teve a participação na abertura, né, das duas procuradoras, da Roberta, que é a procuradora-geral, e da Juliana, que é da parte ambiental. E elas estiveram com a gente, né, até Pão de Açúcar. Elas desceram com a gente, conversou muito. E o bom da expedição é que a gente tem esses relatórios todos disponíveis. Então, independente do Ministério Público Federal, ou estadual, ou qualquer deles que queira, qualquer esfera de poder que queira ter acesso às informações, elas são públicas. A expedição ela não tem um papel de fiscalização, ela tem um papel de pesquisa, né, de buscar, de entender, de procurar quais são os problemas, quais são as soluções. Aponta, né? Identifica os problemas e aponta as soluções. Né? Possíveis soluções. Então, nesse aspecto, o Ministério Público pode fazer uso dessas informações? Claro que pode. Será bem-vindo sempre? Será. Por quê? Porque é uma forma de você fazer a coisa correta diante dos recursos que você tem. Com parâmetros lógicos, científicos. Né? Por exemplo, se a gente pegar hoje uma questão básica, né, de tratamento de esgotos, dos 505 municípios do São Francisco, somente Lagoa da Prata e Minas Gerais trata 98%, 100% do seu efluente. Um único município. Por que os outros municípios estão fazendo? Ou seja, estão recebendo água de uma qualidade e estão devolvendo água com pior qualidade do que o que recebe. E esses dados da expedição mostram isso claramente. Então, quando a gente coloca isso para o Ministério Público ou para qualquer outro órgão que tenha acesso aos relatórios, os dados estão lá, né, bem explícitos, de maneira bem clara, que eles podem usar sem problema nenhum. Os dados auxiliam, inclusive, sobretudo, na ação das políticas públicas em todas as áreas. Né? Porque um dos objetivos da expedição é você prover informações para desenvolvimento de políticas públicas. Sustentáveis. Sustentáveis também. Por exemplo, hoje a gente tem um edital do CNPq que foi lançado, né, com parceria com as fundações de amparo à pesquisa dos estados, que é expedições científicas na Amazônia. Então, cada estado está aí financiando 1 ou 2 projetos dentro dessa expedição científica lá na Amazônia. Mas por que não vamos financiar nos seus estados, por exemplo, né, onde essas expedições científicas elas têm o objetivo de quê? Eu acho que o bioma Caatinga ele é tão importante quanto o ambiente amazônico. Né? Então, a gente tem que valorizar e tem que conhecer o nosso território para poder se apoderar dele. Professor, então, cada resultado obtido pelos pesquisadores, eles informam aos gestores municipais sobre aquela realidade. Sim. Isso é passado como relatório para as sim. instâncias municipais. Por exemplo, a gente tem agora da 6ª edição, a gente espera até o dia 15 de janeiro, né, já retornar um relatório preliminar, que tem até amanhã para poder providenciar essas informações, montar o relatório e depois prestar conta com nossos parceiros, né, e encaminhar isso às prefeituras.
Dos relatórios gerais, eles também são encaminhados às prefeituras. Assim que a gente emite, eles já são encaminhados. E todos eles têm uma noção do que acontece com o seu município em específico. Então, questão, por exemplo, doenças negligenciáveis, esquistossomose, ascari, ou doenças que são decorrentes da água, que depende de quê, basicamente? Do tratamento de água e de orientação do serviço público, saneamento básico, e um serviço público que pode ser ofertado pelo município. E aí, quando você mostra para o gestor fica apavorado. Por quê? Mas é seu município, amigo, esse é o retrato do seu município. Então, quando você tem essas informações, é bom que os gestores se apoderem disso como política pública, para saber o que trabalhar, o que melhorar, o que fazer. E a instituição, as universidades... Se apropriar desse conhecimento, dessa oportunidade que o município já deixa de investir, né, que é na pesquisa, e parte para a solução do problema. Isso, por exemplo... tratamento de água, esgoto, antigamente, há alguns anos, ainda era do desconhecimento da população, mas atualmente ela já reconhece a necessidade desse trabalho, né? Por exemplo, dos municípios que a gente trabalhou, o Comitê de Bacia do São Francisco, ele entregou a esses municípios o plano de saneamento do município. Custa algum dinheiro? Custa, mas cabe ao gestor municipal correr atrás disso. Aí quando você chega em alguns municípios, é investimento. Quando você chega em alguns municípios que você pergunta, cadê o plano de saneamento do município, quando você procura, está jogado, cheio de cupim, rato, rasgado, cheio de poeira, simplesmente tem deles que não dão valor a isso. Mas com a privatização do serviço de saneamento, né, que você teve aí os leilões, né, nesses últimos 2 anos, recentemente, então isso pode mudar, mas pode mudar desde que os gestores municipais também tenham consciência de que eles precisam fazer o papel deles. Porque o que a gente tem percebido é que tem os problemas, tem as soluções. Claro, quando você tem um problema, essa solução ela passa a ser mais cara porque você negligenciou nesse aspecto, deixou o problema correr. Mas essa resolução, ela passa por um investimento efetivo de política pública, desenvolvimento de política pública, para poder a participação da população ser importante nesse aspecto também. Pois é, privatização resolve uma parte e deixa de resolver outra, né? Porque as tarifas passam, elevada para o valor das tarifas ao consumidor, não é? A responsabilidade, que não tem a responsabilidade. Que nem sempre o serviço prestado é da melhor qualidade. Condiz com o que se cobra isso. Em tarifa. Então, o quê? É uma empresa que não vai fazer isso de graça, ela vai fazer porque ela tem ali um retorno, tem um investimento, tem um retorno. E a população só se dá conta da importância do saneamento quando ela começa a ver a questão, por exemplo. Hoje, o turismo do bairro São Francisco, ele é inexplorado. Você tem um potencial incrível nesse turismo, seja da Foz até Piranhas ou acima disso. E quando você vai analisar as cidades de maneira geral, que tem um potencial turístico, ela não tem, por exemplo, um serviço de hotelaria, ela não tem um serviço de restaurante, ela não tem saneamento básico. Então, o turista hoje, qualquer que seja a escala, ele quer uma coisa organizada, limpa, né, que tenha a segurança de poder tomar banho na água do rio e sair lá contaminado. Então, esse investimento, os gestores precisam fazer. Precisam abrir os olhos. A população abraça isso? Abraça, desde que ela saiba para onde é quanto é que custa, para onde é que está indo esse recurso e como é que está tendo retorno. Perfeito. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor José Vieira, da Universidade Federal de Alagoas, ele que é um dos coordenadores da expedição científica do Baixo São Francisco, que concluiu sua 6ª edição no dia 30 de novembro. Professor, falemos sobre uma situação, educação ambiental sobre fossas agroecológicas. O que vem a ser esse termo tão bonito, essa denominação, né? Exatamente. Vamos lá. Esse trabalho começou em 2021 com um projeto que é do professor Eduardo Lucena, do CETEC, da UFAL, e teve o apoio da SEMAR, e esse ano agora teve o apoio do IMA também, né? E aí são fossas que são construídas em substituição às fossas sépticas naturais, que todo mundo usa, aquele do escavar, né, fechar, botar uma tampa e depois esgotar. Na fossa agroecológica, você tem essa escavação, só que ela é uma caixa vedada, vamos dizer assim, impermeabilizada. Né? Os sedimentos são separados? E você coloca... Não, nem isso. Não? Né? O que for de sedimento de banheiro, ele vai para essa fossa. O que for de águas cinzas, de maneira geral, você coloca lá para um ciclo de plantas, que ela faz a evaporação, no caso, a bananeira. Mas o que vem de vaso sanitário, ele vai com a caixa, onde nessa caixa você tem a câmara formada por pneus velhos, que não servem mais. Então você bota pneus, bota metralha, bota a brita, a areia, né, o solo, e em cima dele você planta bananeiras. Então ali ela não vai afundar, ela tem toda a parte de monitoramento, você tem as tubulações para verificar os níveis e tudo. E é uma fossa que dura aí pelo menos 20 anos, né, com uma manutenção mínima possível. E ainda você tem frutos, que é a banana. Mamão você pode plantar também, sem problema nenhum. E você não disse que é uma fossa, você disse que é outra coisa, menos uma fossa. E aí, inclusive, teve uma reportagem agora nacional, né, no programa nacional aí da parte de agricultura, né, que é a parte rural, Globo Rural, e foi muito bem aceito. Né? E, assim, é um projeto que ele tende a crescer. O IMA tem interesse em fazer agora, para 2024, um treinamento com os municípios também, porque isso está sendo um projeto que está levando para as escolas. E o custo desse projeto? A relação custo-benefício é muito alta e o custo é mínimo possível. Por quê? Porque você vai trabalhar, por exemplo, questão de pneus no ambiente. Você pode usar os pneus velhos para poder fazer a câmara dessa fossa. Resto de metralha que você joga entulho em todo canto, você pode usar dentro dessa fossa. Né? Então você passa a ter o mesmo instante, o destino de um resíduo que é permanente no ambiente, e você passa a ter uma tecnologia social, que serve para saneamento rural, qualidade de água, não vai infiltrar, ou seja, não vai contaminar seu lençol freático, você melhora essa qualidade ambiental como um todo, principalmente onde você não tem estação de tratamento de esgoto. Pois é. Sobre contaminação não há nenhum risco, né? As pessoas que são leigas como eu podem achar que pode haver alguma contaminação, não há essa possibilidade. Zero possibilidade. Então, essa fossa, de maneira geral, o que acontece? Você tira o contaminante do meio, porque ele fica confinado dentro dessa fossa. Então, ele não vaza, as paredes delas são impermeabilizadas. É como se fosse uma caixa, um estanque. E o fruto que você come também não tem problema nenhum, porque a planta vai absorver os nutrientes. Ela não vai absorver fezes, ela vai absorver nutrientes como um todo. Porque ali você tem nutrientes que são usados no metabolismo da planta, onde no final de tudo ela converte em açúcar, converte em biomassa, que não tem mistério nenhum em consumir isso. Professor, o que dizer, além das ações científicas, a expedição também faz a distribuição, a doação de equipamentos para alguns setores, né? Como se dá isso? É o seguinte, tem um projeto que é coordenado pelo professor Emerson, junto ao MCTI, e aí foi doado, por exemplo, 8 notebooks, 8 data show, foram doados ar-condicionados para estar como contrapartida em salas de aula dessas escolas que a gente está trabalhando para ser escola modelo, e a prefeitura, em contrapartida, faz a climatização das outras salas e instala para poder a gente ter esse acompanhamento, porque o acompanhamento que a gente faz desse retorno é através do IDEB. Ou seja, você já tem 6 anos, então a gente já tem um acompanhamento e aí mostra onde essas escolas onde foi feito algum investimento, o retorno está sendo muito grande. É incentivador. É incentivador. Para o gestor observar não isso só também, para o gestor, a população. É incentivador para os professores, para a equipe de educação dos municípios, por exemplo, todos, e né, para os alunos, porque eles se sentem valorizados com isso. Né? E essa valorização é o que precisa hoje.
Ninguém precisa de esmola, as pessoas estão precisando de oportunidades. E essas oportunidades, ela vêm muitas vezes através da educação, que é o principal ponto que a gente está focando. Por quê? Porque se você educar, você der a condição para a pessoa se desenvolver, ela não volta mais a ser o que era antes. E aí ela muda completamente a realidade que ela está. Então, essa oportunidade é o que a gente tem buscado com a expedição. Muda a perspectiva de vida, né, professor? Completamente. Porque quando você insere, ou você bota uma sementezinha, um sonho na cabeça da criança, dela poder ser um pesquisador um dia, se ela acreditar, ela vai chegar lá. Então, essa semente que a gente está jogando nos diferentes campos aí, do conhecimento, diferentes áreas, para essa população ribeirinha que muitas vezes não tem uma referência boa, né, é fantástico quando a gente vê esses resultados, esse empenho, esse entusiasmo. Quando a expedição doa 5 embarcações de grande e médio porte, 6 lanchas de apoio, 5 veículos, esse é absorvido? Não é a doação, isso é o que a gente usa durante a expedição. A doação foram, por exemplo, esse ano a gente doou, através da Codevasf, parceria com a Codevasf, 2 tratores. Inclusive, um está sendo entregue hoje, no momento agora, que é para um quilombola, lá em Piranhas. Um outro será para um distrito irrigado, que é a Igreja Nova, que também está nesse contexto de adequação a respeito à questão do equilíbrio ambiental, não uso, não poluição, muitas vezes, desses resíduos que a gente está levantando. Então, tem esse compromisso. O que a gente usa dessa infraestrutura toda... Equívoco, não, isso faz parte. Por quê? Porque quando a gente vê a estrutura da expedição, a gente acha que é só uma viagem. Mas pela quantidade de barcos envolvidos, de pessoas, de transporte, de logística envolvida, é um trabalho que requer um planejamento grande e os resultados também eles são bem animadores quanto a isso. O número de parceiros no trabalho científico da expedição aumentou? Esse ano a gente está com 35 instituições. A gente começou com 3, hoje a gente está com 35. 35 instituições. Então, assim... A gente tem alguns dilemas dentro da expedição. Primeira coisa, a gente respeitar os parceiros que estão chegando e Sobre aqueles que parceiros aspecto? Respeitar em que aspecto. Toda a condução da expedição a gente procura fazer de maneira que você, como parceiro, não tenha nenhuma dúvida daquilo que está sendo feito e daquilo que você investiu que possa macular o nome de qualquer um que seja. Então a gente procura respeitar isso em todos os aspectos, seja na questão de bebida, seja na questão de você está aqui fazendo um trabalho e, de repente, você está com alguma atividade que não tem nada a ver com a expedição. Paralela, né? Não tem atividade paralela. A gente está focado no trabalho da expedição. Então, que o parceiro ele possa ter essa confiança de que o dinheiro que ele está investindo está sendo investido para um resultado, para um retorno, um objetivo, um trabalho que seja em prol do nome de todo mundo e que eleve a qualidade do trabalho de todo mundo. Bem, o senhor já falou, já tocou nesse assunto, que este ano de 2024 não haverá expedição, trabalho na expedição. Sim. Qual o porquê? 2024 é um ano bem atípico, porque é um ano eleitoral, primeiro, E o principal motivo da gente não fazer é o seguinte: a gente já tem 6 edições, já tem um banco de dados absolutamente grande, volume de informações muito grande também. E aí a gente precisa fazer uma parada para fazer uma análise do que a gente teve de identificação de problemas e quais são os projetos que porventura possam ser desenvolvidos ou as soluções para isso. Pode mudar também a concepção de alguns projetos já encaminhados? Pode. Isso não tem nada fixo, previsto. Por quê? Quando a gente analisa esse contexto dos resultados, a gente precisa ver quais são os feedbacks dos municípios, quais são as ações que os municípios adotaram para poder, efetivamente, esse esforço todo da expedição em levantar essas informações, prover esses relatórios, o que é que esses municípios estão se apoderando, o que é que eles estão fazendo, o que é que o governo estadual, por exemplo, está fazendo, seja de Alagoas, seja de Sergipe, para poder usar essas informações em prol de políticas públicas. Eu questionei essa situação porque no release que eu pesquisei, dentro das perspectivas, há uma possível retomada em 2025 com um novo formato. Sim, porque esse novo formato, por exemplo, esse ano a gente teve com 120 pessoas, 35 áreas de pesquisa. Dependendo do feedback que a gente tenha dessa análise de 2024, que a gente vai fazer talvez 4 dias de análise, de discussão, tudo, a gente volte com outro formato onde o foco vai ser praticamente a questão do programa de educação ambiental
e o programa hidroambiental. Por que isso? Porque são os dois pontos básicos que a gente tem que alavancar. Se você não mudar a educação básica para poder fazer funcionar, os outros vão estar perdidos. São prioridades São colocadas, prioridades. né? Você tem que estabelecer prioridades. Uhum. Porque o que a gente procura trazer como informação pessoas que hoje são referências mundiais. Por exemplo, a gente teve uma live feita a partir de Penedo para 100 mil salas de aula dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Feita de Penedo. Então, ou seja, tem pessoas que são referências mundiais naquilo que fazem e conseguem levar as informações para o mundo todo. Então, nesse contexto, a gente precisa trazer a expedição para uma base de trabalho onde ela possa prover, e ela já tem feito isso, informações para estabelecimento de políticas públicas. E agora cabe a gente fomentar cada vez mais junto aos gestores para que essas políticas públicas sejam postas em prática. Porque se a gente só levantar os dados, dar as sugestões e ficar no mesmo, não vai mudar nada, não vai melhorar em nada a condição de vida. E nem justifica o trabalho da expedição, né? Não A gente está fazendo... Não justifica, perdão, fica a desejar, ou seja, é um trabalho que tem que se ver a consequência dele, esperada dele, né? Porque quando a gente analisa o contexto geral, a sociedade ela quer mudança. Uhum. As pessoas querem mudanças, as pessoas querem melhorias. Quando você aponta qual é o problema, você aponta qual é a solução, o gestor ele tem que se apoderar disso e fazer essa mudança, ou então buscar meios para poder prover essa mudança. Vocês buscam também junto às comunidades o que elas consideram como prioridade para o município delas? Sim, todas elas. Quando a gente chega para uma criança numa escola, numa atividade dessa, você pergunta o que é que a gente pode melhorar na sua escola, por exemplo. Ele diz, tio, primeira coisa, tem um ar-condicionado? Por quê? A gente pergunta por quê? Porque está muito calor. Quando a gente vai ver a temperatura da sala de aula, 36, 38 graus. Os gestores não estão se sensibilizando com isso. Exceto um que a gente viu que está fazendo isso, que é São Brás, que pegou uma escola, pegou o recurso do Fundeb que existe, aplicou, fez uma usina solar e vai climatizar todas as salas de aula do município. E a custo baixo, né? Porque energia... Dinheiro do Fundeb, que todas elas têm o dinheiro do Fundeb. Ou seja, é um incentivo, é um modelo a ser seguido? É. Isso a gente tem que ressaltar, tem que dizer que tem gestores que estão tomando posição, né? Estão fazendo a coisa acontecer. Agora, a grande maioria, infelizmente, não pensa assim. Então, quando a gente vê que tem soluções, tem resultados, tem um público que está ávido por essas informações, é onde o trabalho da expedição deva continuar e a gente tem essa energia para poder continuar. A presença das universidades é indispensável, né, professor, nesse trabalho? Sempre, porque a gente tem pessoas que são pesquisadores de referências que eles mostram que um pesquisador também é humano, ele tem um lado humano. E quando a expedição vem com esse âmbito de agregar universidades de renome, mas não só universidade, agregar pesquisadores de renome, que as pessoas se voluntariam em participar e fazer o seu melhor na expedição, a gente vê que é possível a gente ter um mundo um pouco melhor diante das circunstâncias que a gente vive hoje. E esperar que o poder público beba na fonte da ciência, né? E sempre dá certo. Professor... A primeira coisa, beber na fonte da humildade, para depois ter ciência de que quando você precisa fazer, você pode fazer, desde que tenha parceiros de peso. E a expedição está aí para ser parceiro. Pois bem, que legado a mais pode-se dizer do trabalho da expedição? Estamos no minuto final da nossa entrevista, dentro das suas considerações. O legado que a gente tem, e eu acho que é de cada um que participa da expedição, é que a gente, de repente, veste a camisa da expedição e vira um super-herói sem capa. Porque você leva esperança, você leva perspectiva de crescimento, você leva esperança de dias melhores para as pessoas que estão praticamente jogadas, abandonadas. Se a gente pegar exemplo do Chinaré, onde você tem uma recepção em pleno domingo, onde você não espera nada, praticamente você tem a melhor recepção de todas. Então, você vê que as pessoas elas estão ávidas por esse cuidado, por esse respeito, por uma melhor condição de vida. E quando elas veem essa chance, essas oportunidades, elas abraçam. E é isso que falta, talvez, aos nossos gestores. Olhar mais para os seus territórios, olhar mais para as suas comunidades, para a sua população, para os ribeirinhos, de maneira geral, que é o que a expedição está fazendo. Mas não só isso. Eu acho que os gestores, de maneira geral, elas precisam se apoderar mais daquilo que efetivamente eles foram eleitos para fazer, que é cuidar de pessoas. Professor,
Infelizmente, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e sucesso com a volta da expedição científica do Baixo São Francisco. Nós que agradecemos e esperamos que 2025 a gente tenha uma história diferente e estamos à sua disposição para poder trazer outras informações que forem pertinentes. Obrigada, mais uma vez. Gratidão a todos vocês que nos assistem também. Obrigada. Obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro. Aqui, frente a frente, também com você.